quero começar a estudar ali o inglês e tô meio sem um norte, pega os tempos verbais, verbo to be e bastante vocabulário. Hello guys, how are you doing? Natália Passos aqui. Pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre de como dar um norte para você que está em casa tentando estudar por conta, tá? O que acontece? Ou até para você que está fazendo um curso de inglês ou que está estudando de alguma outra forma, consiga praticar mais em casa, porque a gente escuta muito os nossos professores, o pessoal comentando, precisa praticar todos os dias, estuda um pouco todos os dias, mas e como que eu faço essa prática? Por onde eu começo isso aí? Então esse vídeo é para você que está iniciando e está tentando se dedicar bastante, procurando fazer em casa para conseguir evoluir, né, todos os dias. Então eu vou dar um norte para vocês por onde vocês devem começar, tá? Primeira coisa, gente, isso é uma coisa que normalmente funciona muito para quem é autodidata, né? Então assim, você vai ter que ter um esforço em dobro, você vai ter que sentar, praticar e saber que aquele momento, né, de foco e concentração é para os seus estudos. Eu fiz uma aula a respeito disso, tem o link aqui, vocês podem acessar de como fazer esse planejamento diário para vocês, esse planejamento semanal de estudos. Bom, mas aí o que entra em questão é que, Natália, se eu entro na internet, tem conteúdo sobre tudo, a gente tem muita informação, tem muito vídeo, tem muito texto, tem muitos exercícios e eu não sei por onde começar. Então aqui vai a minha dica para quem está iniciando inglês, tá? Então assim, é um conteúdo, os conteúdos que eu vou indicar são para pessoas que estão iniciando, tá? E eu vou dar algum norte mais relacionado a vocabulário e também a gramática do que você precisa buscar, tá? O que eu acredito que seria mais necessário, o que vocês mais precisam para conseguir avançar no inglês de vocês e conseguir se comunicar, ter um inglês básico e ir avançando, estudando todos os dias um pouco em casa. Bora lá! Então, referente à gramática, eu sempre indico que você estude os tempos verbais. Não estou dizendo que é para você estudar somente gramática, tá? Vou dar a dica de gramática e de vocabulário, mas nesse primeiro momento, então, em relação à gramática, indico que você estude pelo menos esses tempos verbais aqui. Simple Present e Present Continuous, que são tempos verbais para você expressar o que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, ou coisas que você faz no momento. Simple Past e Past Continuous, para que você consiga contar histórias no passado, né? Coisas que você já fez. E também o Simple Future com will ou com be going to, que são para que você consiga, né, expressar os seus planos, coisas que você deseja fazer no futuro. Então, isso é uma base para que você tenha conhecimento de consiga falar, que é o que eu aplico no meu curso, sobre ter um conhecimento básico, conseguir falar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Consegue ter uma comunicação tranquila com alguém, né? Então, praticar por aí em relação aos tempos verbais. São importantes estudar também, a gente tem a questão dos modal verbs, só que aí já é um pouco mais avançado. Então, primeiro, né, foca naquilo ali. Tem a questão de comparativo de adjetivo e superlativo, que também é um conteúdo legal. E, claro, não é só gramática, tá? Vocês têm que estudar vocabulário. Não adianta nada eu saber todas as regras gramaticais se eu não tiver vocabulário para fazer uma conversa. Então, em relação ao vocabulário, claro que, se eu quero estudar para o meu serviço em uma específica área, aí eu vou buscar na área que eu preciso. Mas se eu estou iniciando o estudo de inglês de forma geral, eu indico começar por coisas mais básicas, né? Pega lá comidas, sentimentos, pega profissões, pega bastante verbo, tá, gente? Tem uma aula aqui que eu fiz que é sobre 50 verbos mais utilizados em inglês, e aí vocês, né, tem que ver aqueles verbos ali porque eles vão aparecer várias vezes, né, independente das frases que vocês forem formar, até quando vocês estiverem escutando seriado. Escutando seriado não, até quando vocês estiverem escutando música ou então assistindo um vídeo, né, um filme, uma série, eles vão aparecer, eles são muito comuns em inglês, então já dá uma boa base para que vocês consigam se comunicar. Então verbos é necessário, porque praticamente todas as frases têm verbos, então a gente tem que ter eles ali. Animais, né, coisas que são mais básicas, cores, coisas que vocês veem no dia a dia de vocês. Então, às vezes vocês podem até fazer, adaptar esse estudo mais para a rotina do dia a dia de vocês. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma tradução de um artigo científico na área da ciência, para mim, mesmo em português, aquelas palavras ali são difíceis, porque eu desconheço. Então, num primeiro momento, procurem mais coisas que estão na rotina de vocês, que vocês vão conseguir aplicar. Então,
essas palavras no dia a dia e automaticamente coloquem junto com esses tempos verbais ali que eu mostrei para vocês, tá? Então a minha dica é essa para vocês. Quero começar a estudar ali o inglês e tô meio sem um norte, pega esses tempos verbais. Ah, gente, esses tempos verbais, e pelo amor de Deus, não esqueçam do verbo to be, tá? Tem que estudar o verbo to be, embora a gente estude lá na escola, mas tem que realmente aprender ele, porque ele é bem importante em inglês, tá? Então, verbo to be, pega os tempos verbais e bastante vocabulário. Quanto mais vocabulário vocês tiverem, melhor. Lembrem sempre que consigo produzir uma frase em inglês e muitas vezes me tornar compreendido mesmo com erros gramaticais, mas se eu tiver se eu tiver uma gramática perfeita, mas eu não souber as palavras, eu não vou conseguir me expressar, certo? Então essa é a minha dica, segue lá, dá aquele like ali, marca aquele amigo que está precisando ver esse vídeo aí, and see you in the next video.